quero que vocês recebam aqui com muita alegria, mas muita alegria mesmo. Essa amiga, essa querida, que também nos honra, missionária Glorinha. Aplauda mais forte, gente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Glorinha é uma amiga, um presente que Deus nos deu, né? Nós conhecíamos o pastor Manassés, a Sheila, aí a pastora Ângela levava a Glorinha, uma vez vi a Glorinha pregando lá, eu falei assim, gente, que benção essa garota, e começamos aquela intimidade, a gente frequentando lá a oração, e ela tem sido aqui uma das ministras aqui nesse púlpito. Vamos agradecer ao Senhor e orar. Senhor, em tuas mãos estamos, ó Pai, e neste momento eu quero entregar, melhor ela já está nas tuas mãos. Senhor, tu já deu a palavra para ela. Senhor amado, e nesta manhã, Senhor, a nossa visão será ampliada. A nossa visão, que haja libertação, ó Pai. Assim como meu irmão falou, Deus sabia o que tinha que tratar. Ele foi curado da alma e do espírito, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado. Ajuda-nos, Senhor, com a visão, entendermos, Senhor, aquilo que tu está falando para nós. Use a tua serva nesta manhã, fortalecendo a sua vida. Senhor, a Glorinha é uma guerreira, é uma lutadora, ó Pai, que é muita luta, é muita guerra, Pai, que a Glorinha enfrenta, mas é uma mulher que fica de pé, é uma mulher que não olha para a barreira, é uma pregadora, dirige um trabalho de libertação, cuida da sua casa, seu esposo, seu filho, uma mulher sábia. Abençoa a tua filha. Senhor, tira todo pensamento contrário aqui nesta manhã da nossa mente, todo pensamento que eu vou fazer depois, que eu vou fazer agora, como está a situação, está anulado. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Gente, é sempre um prazer poder ministrar a palavra do Senhor e ministrar numa casa espiritual, onde somos cobertos por pastores que verdadeiramente têm uma vida regada de oração e debaixo da chamada do Senhor, né? Escolhidos por Deus para poder pastorear essa igreja. Para mim é um privilégio. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 31, nós vamos ler o versículo 10, falando sobre visão, e você vai entender o que Deus vai falar conosco através dessa palavra. Provérbios capítulo 31, versículo 10, versículo. Enquanto eu faço menção de nomes aqui, pessoas muito amadas e queridas, pastora Zeli, é uma mãe na fé, é um prazer mesmo, é um privilégio, sabe, o céu nos apresentar pessoas como a senhora. Pessoas que nos aproximam de Deus, irmãos, a gente não pode deixar de estar perto, né? E quando eu quero verdadeiramente, o Senhor está aqui e nossa mãe também na fé, gente. Essa mulher de Deus dispensa comentários, referência, alguém que vai marcar a sua história como a pastora Zeli, até mesmo nessa passagem que eu vou estar pregando hoje, eu vou falar sobre isso. Deus não me deu um nome de sucesso, porque eu não quero um nome de sucesso, eu quero um nome de referência. Eu quero morrer e eu quero marcar a minha geração. Eu quero morrer e eu quero que as pessoas lembrem de mim como a gente lembra dos discípulos, né, Lília? A gente lembra dessas pessoas. Então, tem muita gente boa aqui, Lília, essa mulher de Deus, levita da casa do Senhor, pessoa que eu amo, também Regiane ali atrás, pregadora da palavra de Deus. Eu acho que é Elaine que está ali atrás, né? Gente, quem eu não lembrar o nome, me perdoa, me acompanha, minha amiga Paula, de Deus também, que, gente, é uma referência. Se você sentar para conversar com essa mulher de Deus, essa mulher é uma referência.
de lutadora, de guerra, alguém que tem propósito, pessoa de propósito. Me acompanha também minha irmã Aline, que parece comigo. É a segunda Glorinha. Pessoas em Nova Iguaçu chamam ela de missionária Glorinha, vai atrás dela. E é uma luta terrível. E glória a Deus, porque ela é crente, irmão. Porque se ela não fosse crente, eu estava na prova. Porque se crente tem mania de falar, ele fala. Ele reproduz tudo que fala sem ter certeza. E o sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, você achou? Transmita meu abraço ao pastor Almir, esse homem de Deus, tá? Esse pai querido. Provérbios 31, versículo 10, diz assim: quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque teu preço é muito acima do jubim. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o faz na sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela é como um navio, é como os navios mercantes, traz de longe sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite, e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece seus braços. Ela percebe que a sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Ela estende suas mãos ao fuso e suas mãos segura a roca. Ela estende a sua mão aos pobres. Sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Ela não tem medo da neve na sua casa. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlate. Ela faz para si cobertas de tapeçaria, sua roupa é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciões da terra. Ela faz linho fino e o vende, entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são suas vestimentas. Ela se regozijará no tempo vindouro. Ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é lei da bondade. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, ele a louva. Muitas filhas procedem virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Meus irmãos, eu sempre estudo esse texto e todas as vezes que eu analisava esse texto e dentro desse contexto, eu ficava verdadeiramente triste, né? A gente dá uma opressão na alma. Eu fico oprimida. Gente, é isso aí. Meu Deus, quantas qualidades em uma pessoa. Quanta perfeição. Pelo amor de Deus, ela é a mãe, ela é a esposa, ela é a cuidadora da casa, ela trabalha fora, ela não come o pão da preguiça, ela acorda de madrugada, ela é como um navio mercante. Já estudou sobre o navio mercante? Não vou falar sobre isso. Mas, irmãos, quando eu olho, eu ficava frustrada. E eu falava assim, quando eu chego nesse nível? Quando eu serei a mulher? E eu lia, gente, eu em casa. Provérbios é um livro que eu leio todo ano. E eu já perdi as contas de quanto eu leio Provérbios e Atos dos Apóstolos, porque é um livro que fala muito comigo. Então, eu ficava assim, Senhor, como ser essa mulher?
como chegar a esse nível com tanta perfeição? Porque quando olhamos para esse texto, ficamos maravilhados, ficamos impressionados e queremos ser igual a essa mulher. Até que o Espírito Santo falou comigo: Glorinha, você está vendo uma mulher pronta. O que você está vendo é um modelo de perfeição. Mas quem disse para você que ela nasceu pronta? Você pode dar graças a Deus? Aliviar os seus ombros? Porque alguém que é sábio hoje não nasceu sábio. Alguém que administra muito bem uma casa, um dia aprendeu a administrá-la. Alguém que cuida muito bem do seu esposo hoje não nasceu sabendo cuidar, aprendeu. E todos nós estamos vivendo um processo. E dentro desse processo, estamos vivendo um processo de transformação para nos aperfeiçoar a cada dia mais. Eu tenho uma lista, sabe, irmãos, eu ando o caminho de uma lista de 10. De 1 a 10. Hoje eu acerto 10. Amanhã eu acerto 8. Mas depois da manhã eu acertei 2. Mas depois da manhã eu acertei 10. Mas quando eu penso que eu estou boa, eu vou lá embaixo de novo e só acertei 1%. Aleluia! E a beleza do Evangelho está aqui. Porque se Deus quisesse pessoas boas para fazer a tua obra, Ele nunca teria me escolhido. Porque a beleza do Evangelho está nisso. Pegar quem é ruim e transformar no que é bom. Então alivie a tua alma nessa manhã, porque você vai chegar lá. Eu vou chegar lá. Hoje eu estou caindo, eu estou tropeçando. Arabacandarabacaxa. Eu estou errando. Eu não estou fazendo o que tem que fazer. Mas o importante é, eu não estou pronta. Mas uma hora eu chego lá. Você chega lá. Alcançaremos. Já quero te dar um conselho. Se você não tem estrutura para ter redes sociais, não tenha. Porque olhar um monte de foto bonita é fácil. Olhar um monte de gente abençoados, né? Uma vida próspera é fácil. Porque não adianta você olhar para a minha vida hoje e querer entendê-la hoje. Para você entender a minha vida hoje, você tem que ir lá quando eu semeava. Para alguém entender a sua vida hoje, tem que ir lá atrás para ver quando você semeava. Porque tem pessoas frustradas, tem pessoas entrando em depressão, tem pessoas ficando desesperadas, tem pessoas passando a perna, tem pessoas entrando por meios e por caminhos que não é para entrar. A primeira coisa que eu preciso entender é o que Deus tem para a minha vida. Se pessoa foi, é porque é vontade de Deus. Se pessoa tem, é porque Deus deu. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus conta com trabalho. Se é tempo de você levantar cedo, trabalhar, levanta, trabalha. Se você quer fazer um concurso, você se esforça, você estuda, você faz a tua parte para você chegar lá. Porque o problema de algumas pessoas é que elas querem entender o nosso dia de hoje e não quer olhar para quando você acordou cedo, você abriu mão do final de semana, você abriu mão da dormida para ficar com a cara no estudo, para ir trabalhar, para correr atrás, para fazer 20 anos de casado. Tu não engoliu o sapo não, tu engoliu foi o brejo todo. Dá um glória que eu bebo água. As pessoas querem entender a nossa vida hoje. Você está pensando que Deus pegou Abraão e foi lá, fez um boneco de barro
você será um homem de fé. Aí virou ele, né? E botou assim, fé. Eu fiz você como homem, modelo de homem de fé. Você vai ser perfeito em tudo para ser modelo. É ruim. A promessa foi feita com 75 anos e só se cumpriu com 100 anos. Para a gente chamar ele de pai da fé, ele teve que viver na prática uma experiência pessoal, individual com Deus, para hoje ele ser chamado pai da fé. O problema é que queremos queimar etapas, queremos chegar lá, mas não queremos passar aqui. Não tem como, irmãos. Quando Jacó quer a primogenitura, tá bom, foi abençoado, foi e correu, mas a primeira visão que ele tem concernente a Deus é uma escada. É uma escada, e quem está no topo da escada? Deus. Porque, é degraus que se sobe. São degraus. Para de ver televisão demais, filme demais. Tem muita gente vendo o Walt Disney demais. Tem pó mágico não, né, Paula? Tem varinha de condão, Paula, para você? Tem varinha de condão para você, Aline? Tem, pastora? Tem? Isso nunca aconteceu comigo, não. Tem pó mágico, não. Tem fada madrinha, não. Horrorosa, estranha, não. E mesmo que se ela aparecesse, eu tomava um susto, repreendia e jogava lá no chão. Vai para lá. Coisa do cão. Satanás. Bruxaria encurtida. E o povo está vendo. Depois está reclamando de estar tendo coisas dentro de casa, né? Estão tudo aí, com um rato devorador na blusa. E ninguém quer saber de nada, mas não é o assunto. Então, ninguém nasceu pronto. Não tem pó mágico nem varinha de condão. Se eu falar assim, eu quero um bolo aqui agora, ele aparece? Não. Por quê? Primeiro, para que eu tenha um bolo, eu preciso ter os ingredientes. Segundo, eu preciso separar os ingredientes. Terceiro, eu preciso misturar esses ingredientes. Quarto, o que eu misturei, que parece que não vai dar nada, eu coloco no forno. Depois de 40 minutos, o bolo está. Mas antes dele estar pronto, ele passou por um de transformação. O que era massa, o que era ovo, o que era manteiga, o que era farinha, o que era leite, virou um bolo. Você sabe que até na nossa vida cotidiana Deus nos dá lições? Deus nos dá lições. Porque nada vai acontecer assim, irmãos. É um processo. Só que dentro daquilo que nós estamos falando aqui hoje, eu preciso aprender a viver esse processo de Deus. Porque eu nasci um bebê, irmãos. Eu não cresci muito, mas eu cresci. Eu queria ser do tamanho da pastora Zeli, né? Sou alta, mas eu não cresci muito, mas eu cresci, tá? E todos nós... Dá um glória que eu bebo água. Todos nós nascemos um bebezinho. Mas para crescer, o nosso corpo sofreu o quê? Mas o fato do corpo sofrer transformação os impediu dele crescer? Você está vivendo transformações, mas está crescendo. A transformação não é boa, mas você está. Não está de acordo como eu queria, mas você está. Saiu tudo da minha mão, não tenho controle de nada, mas você está. Porque, na verdade, no processo da transformação, a gente cresce. E quando a gente cresce em graça, conhecimento, sabedoria e poder do Espírito Santo de Deus.
Porque é através desses processos que Deus revela a glória dele. Quando Jesus veio, segundo os estudiosos, 400 anos de silêncio, entre aspas, porque quando você lê o livro de Lucas, você vai ver Simeão pegando Jesus, apresentando no templo e falando: Senhor, tu pode me despedir, porque agora eu vi Jesus o Salvador. Então você entende que Deus não está em silêncio. Porque se ele fala com Simeão e ele fala com Ana do templo, então Deus não está em silêncio. Deus continua falando, o problema é que não tinha ninguém para ouvir. Porque tem muita gente dizendo que Deus está em silêncio. Deus não está em silêncio coisa nenhuma, ele está falando. Você só não está ouvindo porque você quer ouvir o que você quer. E não o que Deus quer falar. Então, o que está acontecendo? Deus, nesse processo de crescimento nosso, o que nós precisamos aprender? Que dentro desse processo, a nossa visão precisa ser o quê? Ampliada. A nossa visão, ela precisa ser ampliada dentro deste processo. Eu não posso começar dentro de um processo e continuar dentro desse processo anêmica, mirrada. Porque o mundo espiritual existe e a tendência de Satanás dentro desse processo é trazer uma opressão do lado de fora para nos oprimir do lado de dentro e nos deixar com depressão. Porque primeiro a opressão ela vem do lado de fora. E depois ficamos oprimidos, mas há poder no sangue de Jesus, porque o Senhor nessa manhã vai abrir a nossa visão, o nosso entendimento, e entenderemos que iremos crescer no processo da transformação. Todos nós estamos vivendo um processo, irmãos. O problema é como é que estamos vivendo esse processo. Esse é o problema. É como estamos vivendo. Porque essa mulher que acabamos de ler é uma mulher pronta. É alguém que já viveu o seu processo. Alguém que você vê próspero aí, está pronto, já viveu o seu processo. Você aqui, pessoas casadas há anos, que a gente olha, né? Você que está aqui, já viveu o seu processo. Então, quando nós olhamos para esses processos, o processo ele tem uma única finalidade. Me pergunta qual? Mudar eu e você. Dentro deste processo de transformação para crescimento, ele só tem uma finalidade. E essa finalidade é mudar eu e mudar você. Transformar a mim e transformar você. Fazer você crescer e me fazer crescer. O problema é como estamos encarando o nosso processo. Como estamos enxergando esse processo? Porque, irmão, Jesus não me salvou para me dar casa, para me dar carro, para me dar uma família bonita, para me levar para os Estados Unidos. Jesus me salvou para me libertar, para me transformar, porque um dia Ele virá para arrebatar a igreja. Porque tem pessoas achando que Jesus as salvou para dar coisas. E Jesus não me salvou para me dar coisas. Eu preciso entender que Jesus me salvou para me mudar. E quando eu entrei numa paranoia de que Deus tinha que mudar o meu marido, pelo fato dele não ser crente, e ele não está comigo, não, eu estou salva, eu estou na igreja, agora Jesus tem que salvar ele. Então Jesus salva, Jesus liberta, Jesus tira da bebida, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo outro. Sabe o que Deus falou comigo? Quem crê que Deus fala? Quem crê que Deus fala mesmo, irmãos. Sabe o que Deus gritou no meu ouvido? Glorinha, de quem é o nome que está escrito no livro da vida? Eu falei, o meu. Ele falou assim, então é você que eu quero mudar.
E quando eu te mudar, eu te transformar e você passar a crescer, você vai ver que nem tudo que está do lado de fora é como você vê. Você vê do jeito que você vê por causa do que você é. E o que você é, eu quero mudar. Você tem prazer em ouvir as pessoas dizer que você é igual ao seu pai. Você quer se parecer com quem? Comigo ou com seu pai? Eu disse com o Senhor. Então se prepare, porque eu vou te quebrar. Eu vou te lapidar e vou te fazer parecida comigo. E eu, em rápidas palavras, eu quero falar sobre 3 processos. Não, 3 fases que enfrentamos dentro de um processo de transformação e crescimento. Porque olhar para o que está pronto é muito belo, né? Mas ver a semeadura ninguém quer ver. Ninguém quer. Ninguém quer. Quando a igreja começa pequenininha, só tem 5 pessoas, ninguém quer. Ontem um rapaz, uma pessoa que eu cuido, irmão, sinceramente, eu chorei. Eu chorei, ele botou no Facebook lá, né, na postagem que eu fiz da arte do culto, e ele foi lá, é uma família que eu cuidei, infelizmente, nós oramos anos e anos, mas a esposa dele passou para o Senhor. Ela teve câncer e deixou 3 filhos, e ele sempre que pode está lá. E ele escreveu algo tão bonito para mim. Ele, irmã, eu conheci a irmã dirigindo um culto na quinta-feira à noite. Vocês lembram disso? O pastor Anja foi até lá pregar. E tinha 5 pessoas. E a irmã era a mesma coisa. Hoje em dia a irmã dirige um culto para um monte de gente. Às vezes não tem lugar para sentar. Mas a irmã é a mesma coisa. E eu louvo o seu irmão, quando eu li aquilo, eu chorei. Sabe por quê, irmão? Nesse processo de transformação, eu aprendi uma coisa. Que Jesus fez uma oração. Jesus fez uma oração. Pai, graças te dou. Porque todos quantos o Senhor trouxe a mim, eu cuidei. Jesus está falando o quê, irmãos? Que não foram todos que ele iria alcançar. Mas todos quanto Deus enviou a ele deu o melhor. Ele fez o melhor. Ele investiu o melhor. Então, irmão, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, mas invista o melhor. Não adianta, irmão, tem dia que eu pego o culto que a vontade é de sentar e falar, olha para a cara do povo, fala, esse povo está achando que eu sou Deus e tem alguma coisa para dar. Também eu não vou dar glória, eu não vou dar aleluia, vou cantar um louvor de qualquer jeito, vou passar o microfone para o pregador e tá bom, mas não adianta, irmão. Eu pego o microfone, irmão, tu vem fazer o que aqui? Dá glória para ele. A Paula está lá na equipe, eu falo, vai dando glória, vai dando aleluia. Ela também já foi lá. Então, irmão, a gente vai porque a gente não sabe quando é o nosso último culto. Então, se hoje é a última consagração, dá o teu melhor glória, dá o teu melhor aleluia. Dentro desse processo de transformação, aonde a gente está olhando para quem está pronto, aí eu queria ser tanto igual a pastora Zelia. Vai viver o que ela passou. Eu queria ser tanto igual a pastora Ângela. Vai ter suas enxaquecas, né? Mas ninguém quer ir para o hospital igual a gente vai. Que médico descobre, né? Ninguém quer ouvir o que a gente ouve. Ninguém quer estar o nome, ter o nosso nome, irmão, na boca dos outros, falando coisas que a gente não fez, que a gente não é. Ninguém quer ter. Aí é por isso que eu falo para você, que eu já perdi as contas quando eu leio os evangelhos e Atos dos Apóstolos. Porque cada situação que eu vejo, eu vou lá para Mateus, eu vou lá para João. Não, pelo amor de Deus, Jesus, como tu conseguiu isso aqui? Se tu conseguiu, eu consigo. Te chamaram de endemoniado na tua cara. E tu ficou intacto. Pelo amor de Deus, que é isso?
E eu não posso nem murmurar, não posso falar mal do meu irmão, não posso falar nada, porque tu não falou nada e tu é meu modelo. Eu me espelho no Senhor, então eu tenho que me espelhar no que Ele faz. Porque a vontade de dar uns tapas de fogo, a banda de poder, fazer o irmão pegar fogo. Você está me entendendo? Irmão, me perdoa, porque tem gente que não aceita. Se eu tiver que tomar calmante, eu tomo até calmante, mas eu não dou lugar à minha carne. Porque treme, irmão, treme. Tu não dorme, irmão. Te dá dor de cabeça. Dependendo da pessoa que a gente é, tem que fazer tratamento sim, irmão. Porque senão a gente pira e eu não vou infartar antes do tempo. Ah, não vou não, irmão, eu vou dar um nó na cabeça do capiroto. Ele vai pegar fogo, mas eu não saio da graça. Eu não dou lugar à carne. O desequilibrado não vai me tirar o equilíbrio, porque do desequilibrado se espera o desequilíbrio, mas do sábio se espera uma posição diferente. Então eu tomo calmante mesmo, eu durmo, eu faço tratamento mesmo e não estou nem aí. Glória a Deus pelos neuros, glória a Deus pelos cardiologistas, glória a Deus pelos médicos, porque a gente está vivendo mais. O que a gente estava falando ontem, das mulheres que tinham 13 filhos e não tinha máquina de lavar? Gente, a minha máquina é minha empregada, eu tenho empregada. Vai trabalhar agora. E ai de você se não lavar isso tudo. E se não tiver bom, eu boto de novo para lavar. Irmão. A gente hoje em dia estamos vivendo um tempo muito mais fácil, com muita facilidade de fazer o evangelho. Só que a gente não consegue enxergar o que está diante dos nossos olhos. A facilidade, irmãos. É micro-ondas, é máquina de lavar. Gente, é geladeira. Faz o feijão que dura 3 dias, 4 dias, congela, irmã. Antigamente isso não, água na moringa. Eu li o livro da bispa Irene Ferreira. Falei com a Paula, irmão, eu fiquei maravilhada. E eu falei, gente, como essa mulher conseguiu? Olhar para ela hoje, sentadinha ali, né? Ver a vida dela. Irmãos, vai viver o que ela viveu. Não tinha casa, não tinha paradeiro. Fez até tratamento com psiquiatra. No livro fala. E na época não podia não, porque a igreja não deixava. Era coisa de maluco. Porque crente tinha que mostrar uma coisa que não era. Irmão, para de graça, irmão. Para de graça. Aqui é lugar de você chorar mesmo. Aqui é lugar de você gritar mesmo. Aqui é lugar de você dar glória mesmo. Aqui é lugar de você deixar o Espírito Santo te curar mesmo. Aqui é lugar de você deixar Deus te lapidar mesmo. Aqui é lugar de ficar o velho homem mesmo. Aqui é o lugar de cura. Aqui é o lugar de restauração. O pastor chamou, precisa de libertação. Levanta e vem. Depois que eu aprendi com Ana, que Ana foi para o templo chorar, quantas vezes, irmão, não fui para o culto porque eu não estava bem. Não, porque se eu chorar na igreja, fica todo mundo, Glorinha, o que você tem? Glorinha, eu mal saio da igreja, o banheiro está cheio. Tudo bem. Eu sei que é amor, que é cuidado, mas, irmã, a gente não quer falar. Mas agora eu não estou nem aí. Eu nem bebo água quando eu saio de casa, porque toda hora eu tenho mania de ir no banheiro, eu não bebo água. Falei, hoje eu choro o culto todo, se eu tiver que me jogar no chão, eu me jogo, eu não vou no banheiro, não. Para ninguém vir atrás de mim. Aí fico no culto, eu choro, irmão, se eu tiver que me jogar no chão, eu jogo. Tem gente que fica até olhando assim, mas aqui é lugar de cura, aqui é lugar de gente ruim, aqui é lugar de transformação. Estamos num processo, e nesse processo de transformação, nós vamos chegar lá. Mas para isso acontecer na minha vida e na sua vida, eu preciso te dar uma receita. 3 conselhos, você quer ouvir? Diga, eu quero. Então se prepara. Se Deus falou comigo, eu também falo contigo. Dentro dessas 3 fases que passamos, dentro desse processo, existem 3 coisas que precisa aprender. Dentro desse processo, eu preciso reconhecer que eu preciso de mudança. A segunda coisa é,
Eu preciso deixar Deus entrar nas minhas deficiências. Porque reconhecer que está errado, mas não deixar Deus trabalhar, não adianta. Terceira coisa, Deus não transforma vítimas. Por mais que o homem erra conosco, faça o mal que faça, diante de um Deus perfeito, santo, puro, que criou um ser humano, te deu a oportunidade de entrar aqui, ninguém é vítima mais. Ainda que seu pai e sua mãe se esqueçam de ti, todavia não me esquecerei de você. Deus não transforma vítima. Vamos lá para o primeiro tópico? Olha que coisa interessante. Eu preciso reconhecer que eu preciso de mudança. Quando você abre a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 em diante, eu amo essa passagem. Eu amo essa passagem porque é Deus falando com Israel. Tem como colocar aqui na tela? Tem como colocar livro de Deuteronômio, livro histórico, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3. Ele vai trazer uma revelação de Deus chamando a atenção do povo. Porque Moisés entra no Egito, você conhece a história? E ele vai entrar e vai fazer uma promessa. Vou levar vocês para uma terra que mana. Então a arte é muito bonita, eu fico imaginando. Né, Aline? Aquele pote com mel, aquele pote com leite, aquele pão lindo, e o povo tudo passando fome, sem casa, assim, ai meu Deus. Aí todo mundo quer, eu quero isso aí para a minha vida. Aí, aonde eu vai, todo mundo vai atrás. Aí a promessa é muito bela, é muito bonita. Só que, do Egito até Canaã, tem o deserto. E é nesse deserto que Deus fala com o povo. E parece que é duro, mas é verdadeiro. Olha o que Deus vai falar. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. Quem guiou? No deserto, esses 40 anos. Para quê? E para o quê? E para saberes que... E para o quê? E... Vai para o 3 agora. Olha lá, e te sustentou, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não, mas... Dentro dessas fases do processo, eu preciso reconhecer que eu preciso de mudança, porque hoje eu não sou, mas Deus vai me transformar para mim ser. Então, o que Deus está dizendo para Israel: ninguém te humilhou. Ninguém te deixou passar fome, ninguém fechou as portas para você, ninguém esqueceu o teu telefone, ninguém deixou de te visitar. Quem te humilhou foi eu, quem fechou as portas foi eu, quem deixou as pessoas esquecer teu endereço foi eu. Então para de transferir para os outros aquilo que eu estou fazendo em você, porque o texto... É o texto que está falando. E quem está falando é Deus. É Deus que está falando. Aí o texto no versículo 2, volta lá, meu amado. Olha lá. Para te humilhar e provar. Para saber o quê? Gente, que raiva. Gente, o que é isso? Passa nos olhos do pastor, irmão, mas não passa nos olhos de Deus. Não adianta enganar que o arrebatamento vai acontecer. Você está com medo do Covid? Se prepare para o arrebatamento. Quem ficar vai ser muito pior. Irmão, sabe quantos pilotos de avião são crentes? Sabe quantos maquinistas de trem existe? Sabe quantos carros estão na rua que tudo é crente? Isso vai virar uma loucura. É avião caindo, é trem batendo, é carro batendo, e nós subindo para a glória. Eu não vejo a hora
Aí o que Deus está falando? Porque quando Jacó vai com 70 pessoas, sua família, para o Egito, ele não passa pelo deserto. O caminho é outro. Eles vão passar no deserto porque Deus leva eles para o deserto. E o que Deus está dizendo no texto? Para tirar o que estava no teu coração. A promessa é muito bonita, mas no deserto eu vou provocar situações na sua vida para expurgar o que está dentro de você. E quando eu expurgar o que está dentro de você, você tem que olhar e dizer, eu sou assim. Eu não quero ser assim. O que Deus está fazendo é isso. E olha o que mais ele vai dizer. Eu humilhei vocês. Aí o versículo 3, ele vai dizer o quê? Olha lá. Que eles comeram maná. Ele sustentou eles, que nem os pais deles conheceram. E, para dar a entender, olha só, para te dar a entender, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é isso aqui? É eles guardar o que ouviram, para quando eles ver o que eles precisavam, eles teriam a promessa guardada. Eu estou com fome, mas Deus falou que a gente entra no Egito, a gente vai entrar em Canaã. Então a gente não morre de fome. Eu estou com sede, mas lá no Egito Deus falou que a gente vai entrar em Canaã. Então a palavra está guardada. Mas o que eu estou vendo, o cenário que me comporta, não condiz com a promessa. Mas o que eu faço com a visão que eu estou tendo? Eu guardo a... O que Deus está chamando a atenção deles. É para vocês entenderem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Sabe o que o Senhor está dizendo para eles? Ninguém vai morrer de fome, ninguém morreria de enfermidade, as serpentes do deserto não picariam, os escorpiões do deserto não iriam matá-los, porque eles estariam garantidos pela palavra. O médico pode dar 1 ano, pode dar 2 anos, mas se Deus disse, eu dou 20, você vai viver 20 anos. No processo da transformação, precisamos entender isso. Que é Deus que promove situações. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida não está na mão da catiposeira, não está na mão de qualquer pessoa. Nós temos um Pai, nós temos um Deus. Ele guarda, Ele cuida, Ele zela, Ele provê. Nada, diga comigo, nada. Nada. Eu digo para você, nada do que aconteceu com você e na sua vida, não existe nada que Deus não tenha visto e Deus não tenha ouvido. Ele viu tudo, Ele viu tudo e é poderoso para te sustentar. Segunda coisa, eu preciso deixar Deus me transformar. Eu sei o meu erro, mas eu não reconheço. Eu sei o meu erro, mas eu não reconheço e nem quero mudar. Dá mais um glória que eu bebo água. Quando ela falou que era libertação, eu falei, essa palavra mesmo. Eu preciso deixar Deus me transformar. Reconhecer meus erros, minhas debilidades, fraquezas. Porque só saber que você... A gente sabe, irmão, que é fofoqueira. A gente sabe, irmão, que mente. A gente sabe que conta uma coisa desse tamanho, os outros botam desse. A gente sabe, irmão. A gente sabe que a gente pode dar mais, que a gente pode ser melhor. Gente. E Deus só está assim, Você sabe, né, que você está errado. Você sabe, né? Não, mas Senhor... Não. Eu preciso deixar Deus me transformar, reconhecer meus erros e minha debilidade. Davi comete adultério, depois de cometer adultério, Davi comete homicídio. Como está Davi?
vivendo como se nada tivesse acontecido. Normal. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe onde está o erro. Deus levanta o profeta Natan. A beleza do texto está ali, Lília. Quando Natan fala para ele, Davi confronta ele, rapaz, baixa a tua voz, porque eu sou rei, e eu posso mandar te matar. E podia mesmo, porque Saul matou um monte. Saul matou o sacerdote, matou o profeta, matou todo mundo. Aí, não. Quando Natan aponta para ele e mostra para ele, Deus viu e Deus sabe. Sabe o que Davi faz, irmão? Se humilha. Olha para o teu irmão e diga assim, é simples assim? Responde para ele, é simples assim. O evangelho é tão simples, irmãos. A palavra é tão simples, irmãos. E como nós complicamos o que está acontecendo com Davi, ele sabe que ele errou, alguém vai o confrontar e ele vai reconhecer, eu realmente sou adúltero, eu realmente fui homicida, eu fui um homem ruim, eu fui um homem mau. Sabe qual é a oração de Davi no Salmo 51? Deus, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. Sabe o que Davi está fazendo? Irmão, Davi está dizendo o seguinte, tira trono, tira coroa, tira reino, mas não tira a tua presença, porque eu realmente não presto, eu não valo nada, mas eu quero ser transformado. Eu preciso reconhecer, terceira coisa, Deus não transforma vítimas. Aqui eu queria que você colocasse para mim, por gentileza, Mateus capítulo 16, versículo 13. É rapidinho, tá, irmãos? Precisamente, coloque para mim o versículo 21 do capítulo 16. Quando Jesus repreende a Pedro. Você conhece a história enquanto ele está colocando, precisamente coloca o versículo 21, por gentileza. Você conhece a história. Jesus, é esse mesmo. Jesus, ele vai perguntar aos discípulos, que diz os homens que eu sou? Vão dizer, uns diz que tu és Jeremias, outros diz que tu és Elias, outros diz que tu és profeta. Ele olha para os discípulos e diz, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tomado por uma revelação divina, diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, não foi carne, nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Quando você descorre esse capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 26, você vai conhecer toda essa história. Aí Jesus começa a falar. Desde então o quê? Desde então que Jesus falou para eles, perguntou quem eles diziam que era, eles afirmaram que ele era o Cristo. Quando Jesus vê que eles sabem que ele é o Cristo, o Messias, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Passa para mim agora o versículo 22, por gentileza. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Fica aí para mim, por favor. O que Pedro, tomando a parte, o que Pedro está fazendo? Peraí. Chama Jesus quando? Que isso? Tu não pode morrer, não. Tu é muito bom. Tu só faz coisa boa. Tu não merece, não. O que você passa, não. Você não merece esse marido. Você não merece esses filhos. Você não merece esse patrão. Você não merece essa igreja. Preste atenção. Que Pedro é um homem, carne e osso. O diabo não está manifesto. Ele está usando alguém que acabara de confessar que Jesus é o Cristo. E isso aqui é muito sério, irmãos. Eu vou finalizar aqui, que Deus não transforma a vítima. O que Pedro está tentando fazer com Jesus? Transformar Jesus na vítima da sociedade. Porque a visão era ruim. Pedro, tomando a parte, repreendeu, porque antes Jesus disse assim, eu vou morrer. Vão me entregar na mão dos sacerdotes, vão bater em mim. E Pedro vai falar, não, você não pode passar por isso. Eu mato por causa do Senhor.
Não, você não vai sofrer, você não pode morrer. Sabe o que Jesus vai dizer para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Passa mais um pouco. Versículo 23. Pode passar. Então disse Jesus aos seus discípulos. Não, volta. É o outro mesmo. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Você está olhando para o que está diante de você e não está enxergando o processo que eu tenho que viver. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, eu não sou vítima, faz parte do meu processo calúnia, bofetada na cara, coroa de espinho, cravos nas mãos e morte, porque naquela cruz está a tua vida. Já estou finalizando, fechei já a Bíblia. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque Jesus já está batendo na mesma tecla. Eu vou morrer, eu vou ser entregue, vão me pegar. O que Jesus está dizendo? Cuidado com o que vocês vão ver. Igrejas colocam uma coroazinha, um negocinho aqui. Jesus virou uma carne moída. Diz o texto que depois deles baterem muito, Jesus cheio de sangue, ele joga uma capa. E para o crucificar, eles arrancam aquela capa, aonde sangue está esmagado, está tudo agarrado ali. Quando eles puxam aquela capa, sai carne, sai sangue. Irmão, a visão é horrível. A gente não está entendendo nada. Mas se a igreja parasse para ouvir mais Jesus, o que Jesus está falando, não tomaríamos tanto susto como as pessoas estão tomando, não teria tanto medo como as pessoas estão com medo. Para finalizar, quem entende o processo de transformação para crescer, sabe o que faz? Jesus vem com uma cruz. Está os discípulos. E Jesus carregando a cruz e não aguenta. Um homem chamado Simão, para ajudá-lo a segurar a cruz. Quando Jesus está carregando a cruz, sabe como estão os discípulos? De longe, e as mulheres. Isso é coisa de mulher. Eu imagino Maria, mãe de Jesus, sendo segurada. Ai, meu filho! E Deus nunca disse para ela que era filho dela. Era filho de Deus. Mas isso é o que o cenário que estamos vivendo é capaz de fazer com a gente. Irmãos, se eles entendem, a igreja, irmão, me desculpa, mas essa praga dessa teologia da prosperidade, triunfalista, ela está arrancando da igreja a beleza do evangelho. O crente realmente na prova ele dá glória, perdendo ele dá glória, desempregado ele dá glória, com o marido dentro de casa da glória, fora de casa da glória, salvo da glória, não salvo da glória, com dinheiro no bolso da glória, sem dinheiro no bolso da glória, sendo caluniado da glória, sendo perseguido da glória, caminhando para a morte da glória. Mas só consegue dar glória quem entende que isso faz parte do processo. Se eles entendessem o que estava acontecendo com Jesus, hoje a igreja que sabe, Jesus carregando a cruz, o que é que tu faria? Vai, Jesus, segura aí, não deixa cair não, vai, Jesus, segura. A gente ficaria assim, vai, Jesus, segura. A gente acredita em você, a igreja estaria toda assim. Botaram os pregos na mão dele, botaram um cravo na mão esquerda. O que a igreja faria? Senhor, eu sei que está doendo muito, mas aguenta firme por mim, Senhor, aguenta firme pela minha família. Botaram o segundo cravo na mão direita. O que tu iria falar, Senhor?
Senhor, tem muita gente precisando de salvação. Não abandona agora não. Está doendo, mas fica. Botaram o cravo nos pés. A igreja que entende o processo diria: ai, Senhor, eu sei que está doendo muito, mas fica. Ai, não solta a cruz não. Não sai da cruz não. Cravaram uma coroa de espinho. Não colocaram na cabeça. Pegaram a coroa e pá. O que a igreja que entende o propósito hoje faria? Senhor, está doendo muito, mas por favor, não abandona não, Senhor. Pra gente, já era para a humanidade. Ah, Senhor, não desista não. O Senhor está dizendo para você: está doendo muito, não está? Mas não desista não, porque tu vai gerar muitos filhos ainda para Jesus. Tu vai gerar muitos filhos ainda para a igreja. A igreja que entende o processo que está vivendo. Depois de Jesus carregar a cruz, cravo na mão direita, cravo na mão esquerda, cravo nos pés, Jesus sangrando, tem sede. Sabe como estão as mulheres? Antes de eu entender isso, eu achava que Jesus é ignorante. Eu falei: Jesus, que ignorância. Por que falar assim com as mulheres? Jesus olha para elas e fala assim: não chorais por mim não, chorai por vós. Isso aqui Jesus está falando, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Isso faz parte do processo. Era para você estar me incentivando. Imagina Roma vendo aquilo, os discípulos tudo perdido. O crente tudo perdido, vai para cá, vai para lá no processo, e para cá e não enxerga nada, correndo para lá, se escondendo, chorando desesperado. Irmãos, chegou o momento, e Jesus na cruz grita: Tetelestai. Jesus grita: Tetelestai, ou seja, está consumado. Sabe o que a igreja tinha que fazer? Levantar e dar glória a Deus. Levanta dando glória a Deus, aplaudindo a Ele, porque Ele venceu. Ele venceu. A igreja adore a Ele. Ai, calabarabacaça. Se você está sentindo Ele, aplauda mais forte. Mistura com glória, mistura com aleluia. É tempo de transformação. Entenda o processo. Deus está nos libertando. Todo homem velho vai embora. Todo homem velho vai embora. É calabaça. Bota a mão no teu coração que nós vamos orar. Oh, Senhor. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Ele está aqui. Glória a Deus, seja liberto. Estamos recebendo a libertação. Pode orar, pastora. Pode orar. Canta lá, anda lá. É a tua hora, irmãos, é a tua hora agora. Vai falando com o Senhor. Bora, igreja. Abra a tua boca e diga: Senhor, me perdoa, eu estava reclamando do processo. Mas hoje eu estou entendendo, Senhor, que em tudo Tu tens um propósito. Diga, igreja, nesta manhã: Senhor amado, o que eu estou passando tem um processo. O que eu estou enfrentando tem um... Você que está em casa, você que está assistindo pelas redes, fala: o Senhor tem um propósito nessa situação. Glória a Jesus. Você pode neste momento aplaudir ao teu Deus.